Gratidão. E aqui uma pergunta sobre como eu lido com as emoções dos outros, né? Quando a pessoa tem uma emoção de raiva, emoção densa. Na verdade, nós não lidamos com a emoção dos outros, né? Nós lidamos com as nossas. Então, a única coisa que nós podemos ter domínio ou controle, né, é sobre nós mesmos. Não podemos ter domínio sobre o outro. Tá? Então, todo o trabalho de autoconhecimento é justamente para a gente ter autodomínio, autocontrole, e para isso a gente precisa conhecer as nossas emoções, conhecer os nossos pensamentos, conhecer como é que funciona todo o nosso sistema, perceber aquilo que a gente tem, né, de emoção recorrente, trabalhar, sentir, transmutar. Então, por isso que o processo de autoconhecimento é algo assim profundo, né? Que a gente sempre vai estar realizando, sempre vai estar fazendo e sempre num nível cada vez mais profundo. Então, não adianta a gente querer mudar o outro. A gente não tem como fazer isso. Então, a gente vai aprendendo a lidar com nós mesmos e com isso a gente vai aprendendo a lidar com o outro. Mas, assim, uma orientação, né, diante de uma emoção, né, de alguém que está no compulsivo, que está no ego, né, normalmente uma emoção desse tipo é porque a pessoa está no ego, né, então ela está no corpo emocional manifestando aquilo e contra o mundo, né. Então, esse tipo de emoção negativa, a gente tem que trabalhar quando estiver diante disso, a gente nunca reagir a isso e nem ficar na mente. Então, o posicionamento correto da nossa energia, da nossa consciência, da nossa atenção, deve ser no nosso coração. Então, a gente deve colocar a atenção no nosso centro, onde está a nossa consciência, onde está o nosso coração, porque aí nós vamos conseguir ter uma energia, né, canalizar uma energia, que é a energia crística, né, a energia do planeta, que é a energia que está operando no planeta justamente para promover essa mudança de níveis de densidade inferiores para níveis de densidade superiores. Então, para que a gente consiga colaborar com o outro diante de uma situação dessa, nós temos que estar posicionados no nosso coração. Então, quando nos posicionamos no nosso coração, nós automaticamente entramos numa outra faixa de frequência, numa outra energia, né, que não opera nesses níveis mentais, nesses níveis de densidade baixa, né, porque esses níveis de baixa densidade, de sentimentos de níveis inferiores, eles não estão no coração, eles estão numa frequência da mente, né, do ego. Então, eles estão no nível emocional, no corpo emocional, mas produzido pela mente da pessoa, que não está organizada, que não está equilibrada. Então, para que a gente possa não ser, né, porque nós aí no processo a gente não se envolver, a gente se posiciona no coração, se posiciona no que nós temos de sagrado, né, no nosso sagrado, e aí a gente vai silenciando e vai trabalhando a neutralidade diante disso. Então, não entrar, evidentemente, em ressonância com aquilo, mas buscar se elevar diante daquilo e trabalhar, se for o caso, se distanciar, trabalhar o silêncio ou trabalhar um movimento de não participar daquilo. Porque nós, evidentemente, temos que ter o nosso preservado, o nosso trabalho, né? O nosso trabalho interno, a nossa vida, diante de situações assim, né? Então, o ajudar, no momento desse, a gente mais ajuda estando em silêncio do que qualquer outro movimento, até que aquela circunstância se acalme, né? Se posicione de uma maneira civilizada. Aí, então, a gente pode ter uma ação, se for necessário, de conversar e etc. Mas nunca entrar em vibrações desse tipo. Como o planeta, né, está num processo bastante elevado, então as frequências, né, essas energias mais altas já estão favorecendo todos esses processos, né? Então os processos agora de transmutação, de energias e tudo mais, de pessoas nesses níveis de consciência, já estão propícios para esse tipo de trabalho. Então, evidentemente, sempre voltando para a questão do plano evolutivo, né? Ou seja,
o que essas pessoas acordaram, né? Se elas realmente, quando vieram, elas falaram, não, a gente veio para esse processo de transformação, ou não, porque de repente aquela pessoa não veio para o processo de transformação e não está buscando autoconhecimento, nada disso. Então, a outra que está nesse processo vai ser, de alguma forma, conduzida para o seu próprio processo, para o seu próprio plano, né, para aquilo que ela está fazendo aqui. Então, sempre silenciar, né, buscar silenciar, se necessário, de se distanciar e permitir, porque a energia do silêncio, da paz, da tranquilidade, ela é muito mais elevada, né? Então, ela vai promover a própria energia, uma calmaria, uma dissolução daquilo, e aí no momento seguinte a gente consegue ter uma ação consciente, né, de dialogar se for necessário, sem entrar em atritos. Gratidão.